Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada vai abalar o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, meus irmãos de Caminhada Espírita, mais uma vez reunidos virtualmente para batermos um papo curto, né? Porque a minha tarefa aqui dessa vez foi bem curtinha, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. E o item 21, ele tem a ver com o seguinte subtítulo: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Esse é o subtítulo. E o título da pergunta 21 é: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E aí, o que vocês acham? Bom, aqui cabe, antes de dar a resposta do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui cabe a seguinte situação: existe o direito individual, né, de uma pessoa, e em contrapartida existe o direito coletivo, né? Se de um lado nós temos o nosso direito individual, do outro lado nós temos que conviver, não é? Respeitando o direito alheio. E o que isso tem a ver com a pergunta? Tem a ver porque a resposta pesa justamente esses dois valores: direito individual versus direito coletivo. Só para exemplificar, não tem nada a ver com a resposta, só para gerar um entendimento esse contrabalanço. A gente pode lembrar da seguinte situação. Por exemplo, né, a lei do silêncio. O que a lei do silêncio apregoa? Que cada um pode dispor, né, da sua individualidade e na sua casa ouvir som, ouvir música, fazer o barulho que for, né, até as 22 horas. Ou seja, cada um é livre para fazer o que quiser em termos de barulho até determinada hora. A partir das 22 horas, impera o quê? A lei do silêncio. Então, esse direito individual, ele fica diminuído, mitigado em prol de um direito maior, um direito da coletividade, né? Porque a partir das 22 horas, já não é permitido fazer barulho, para que seja respeitado aí o direito de vizinhança, o direito das pessoas terem o silêncio, poderem descansar, dormir, enfim, fazer as suas coisas dentro de um ambiente silencioso, né? Então, isso aí só para que vocês possam perceber como é que um direito individual nem sempre ele é absoluto, né? Muitas vezes ele sofre essa diminuição em prol de um direito comum, de um direito da coletividade. Bom, enfim, agora vamos para a nossa resposta aqui, né? O que vocês acharam? Diante desse exemplo que eu dei, nos parece acertada que aqui a resposta também vai maximizar o direito do coletivo em prol do direito individual, né? Vamos lá. Repetindo a pergunta: haverá casos em que se convenha desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Dá um stopzinho aqui. Isso porque, meus amigos, aqui cabe a questão também do seguinte: a gente não pode julgar, né? A gente sabe. Só um minutinho, de beber uma aguinha. Uma sede, garganta seca às vezes. A gente tem que ter em mente também que não cabe a nós julgar ninguém, né? Julgar, condenar ninguém. Então, a gente tem que ter essa noção, que atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou, né, meus amigos? Mas, ok, continuando. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Ou seja, se uma pessoa cometeu um erro, mas só ela prejudica, não cabe, né, a nós divulgar, né? Para quê? Para que divulgar? Só para prejudicá-la? Se
aquela imperfeição não prejudicará ninguém, não atingiu ninguém, não fará mal a ninguém, né? Só para, de repente, humilhar as pessoas. Então, o Evangelho diz aqui que não haverá utilidade em divulgá-la, se essa imperfeição só prejudicar a pessoa que cometeu o ato. Continuando na resposta. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. E aqui está o X da questão. Então, se uma atitude errônea foi cometida e isso aí prejudicar direito de terceiros, né, direito de uma coletividade, direito de outras pessoas, aí sim. Aí está justificada essa interferência. Continuando aqui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, meus queridos, a resposta é essa. Quando desvendar o mal de alguém, a gente tem que pesar na balança. Se esse mal cometido prejudicar só a própria pessoa que cometeu, né, deixa aí para a lei divina cuidar. Mas se ela prejudicar uma coletividade e um terceiro, o que diz o Evangelho? Que deve-se pesar as vantagens e as desvantagens e, né, pode sim desmascarar um erro para que você consiga aí ajudar essas pessoas que foram prejudicadas. Lembrando que o intuito aqui não é prejudicar quem errou, mas sim o coração precisa estar imbuído da caridade. A caridade de quê? De ajudar quem foi prejudicado, né? Que foi terceiros, né? Os terceiros prejudicados, ou seja, outras pessoas, através de um erro cometido por uma pessoa, outras pessoas se prejudicaram. E aí, né, pesando o direito individual e o direito coletivo, tem mais peso, mais valor nesse caso, o direito coletivo. E o Evangelho, nesse quesito, diz que, sim, entre um direito e outro, você pode, imbuído do espírito de caridade, desmascarar, sim, uma mentira para que não seja prejudicado terceiros, né? Bom, essa era a questão a qual eu fiquei incumbida, tá certo? Desejo aí um sábado maravilhoso para todos vocês, fiquem com Deus, né, com muita saúde, muita paz, muita serenidade e muita alegria nesse coração. Um beijo e até a próxima. Tchau.